Boa noite, gente. Graças e paz. Quem está feliz aqui, fica de pé e dá um aleluia, por favor, para dar uma quebrada. Isso. Olha para alguém que está do seu lado aí, faça barulho para essa pessoa, diga que bom que você veio. Essa noite vai ser uma noite extraordinária. Aleluia. Amém. Somos o povo mais feliz dessa terra, sim ou não? Então, gente, nem a torcida do esporte ou do Náutico vai chegar perto da gente hoje. Amém? Leva lá a cruz, graças a Deus, porque senão a gente ia botar Juninho aqui hoje. Feliz Páscoa para todos vocês. Abre tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo número 5. Glória a Deus. Deus é bom. Verso 21. Como é a noite de Páscoa, eu quero falar um pouco sobre a Páscoa essa noite, a verdadeira Páscoa. Sei que muita gente está viajando, mas você veio e vai receber de Jesus. Amém? Janinha, estás aí? Hoje a gente vai entender a necessidade da cruz. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Quem achou, diga amém. Bora lá, Malaquias. 2 Coríntios 5, verso 21. O ar do meu irmão deu pane hoje. Por isso que algumas pessoas estão, né? Agora vocês vão entender a necessidade quando eu gosto do frio. Né, irmã? Né, irmã Márcia? 2 Coríntios 5, 21. Quem achou, diga amém. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Alguém pode levantar a mão direita para cima e declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Talvez você não entenda essa revelação ainda, mas espiritualmente, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo em você. Só que aqui nós vamos entender a necessidade da cruz. A primeira Páscoa foi estabelecida no livro de Êxodo, capítulo 12, quando o povo de Israel estava, depois de 430 anos, escravizados no Egito. Deus fez uma promessa de libertar o seu povo e levar para uma terra que manava leite e mel. E a Bíblia diz que vieram pragas sobre o Egito, e não foram as pragas que libertou o povo de Israel, foi o poder do sangue do Cordeiro. Na última praga, o anjo da morte entraria no Egito, e é por isso que se chama Páscoa, porque significa passagem ou passar por cima. Toda casa que os umbrais das portas estivesse pinchado o sangue do Cordeiro, o anjo destruidor, quando ele passasse, ele não entraria naquela casa, porque para o anjo, o cordeiro, o primogênito daquela casa, já tinha morrido. Um símbolo da cruz. Se você observar, os umbrais são de madeiras e sangue. Então isso representa a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Naquele episódio houveram muitas coisas cerimônias que aconteceram para que realmente houvesse o livramento de Israel. E tudo aquilo aponta para Jesus. Só que lá na frente isso foi estabelecido como um padrão. Debaixo da lei mosaica,
agora a Páscoa ela foi estabelecida. Só que Jesus ele também participa dessa Páscoa. E ele oferece o próprio corpo como Páscoa para nós. Para a gente entender a necessidade da cruz, a gente tem que entender a necessidade da queda. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2, verso 16, rapidinho. Gênesis capítulo 2, verso 16. Você sabe por que você se tornou pecador? Todo mundo aqui sabe. Às vezes a gente ensina sobre ser justiça de Deus, e muitas pessoas não entendem que o cerne do Evangelho é a justiça de Deus. Enquanto você não tiver a revelação da justiça de Deus, você pode caminhar em relacionamento com Deus debaixo da sua própria justiça. Você agora tem uma posição correta. Ser justiça é estar diante de Deus como que o pecado nunca tivesse existido. Houve a necessidade da cruz. Nem sempre o mundo foi da forma que está hoje, destruído, decaído. A humanidade não era imperfeita como ela foi gerada. Ela foi gerada perfeita. E houve uma queda. E é por isso que houve um plano de salvação e de redenção, uma necessidade da cruz. No livro de Gênesis capítulo 2, 16, o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem. Se Deus sabia que o homem ia cair, por que Ele deu essa lei? Se Deus é onisciente, as pessoas fazem essa pergunta. Então, por que Deus estabelece a ordem de uma árvore que ficava no meio do jardim e dela não poderia comer? A Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito. O homem é a sua imagem, conforme a sua semelhança. Só que Deus não criou robôs. Deus não quis sapatos. Tem uma frase de um homem de Deus que ele diz: Deus, quando queria se multiplicar, se reproduziu em carne humana. O homem é a maior criação de Deus. Nem os anjos são chamados de filhos de Deus. Nem os anjos herdam a imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para governo. Amém? O que acontece é que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era, na verdade, Deus colocando na vida do homem o livre arbítrio, o poder de escolha. Porque Deus não queria que o homem fizesse só a vontade dele por obrigação. Imagina que se não houvesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem só faria aquilo que Deus queria. E Deus não criou o homem para ser um robô. A prova do amor de Deus é o livre arbítrio. Porque quem ama deixa livre. Quem ama não manipula, não controla. Deus tinha todo o poder de controlar e Ele não fez isso. Deus não entrou no dia que Eva foi comer e disse: ei, não coma, se você comer vai morrer. Não, Deus estabelece o padrão e diz: olha, no dia que você comer certamente morrerás. Na verdade o texto no original é: morrendo morrerás, porque ali acontecem as duas mortes. Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. É por isso que João 3,16, vamos lá para João 3,16. O plano de Deus era salvar o homem da morte. No dia que você comer, certamente morrendo morrerás. No dia que Adão comeu, ele morreu, sim ou não? Sim ou não? Mas ele morreu fisicamente ou espiritualmente? Então vamos entender aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha, verso 17. Portanto, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar. O plano de Deus nunca foi condenar ninguém, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Verso 18. Quem crê, ele não disse quem se comportar direito. Eu não estou dizendo que o comportamento não é importante, mas aqui está ligado à fé. Amém? As pessoas não estão indo para o inferno porque pecam, estão indo para o inferno porque não creem em Jesus. Quem nele crê não é qualquer pessoa, mas quem não crê porque já existe uma condenação para o mundo. E Jesus vem para nos livrar dessa condenação, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então vamos entender algo aqui. Na queda,
aconteceram duas coisas interessantes. A Bíblia diz, João 10:10, coloca lá, João 10:10. Você nunca vai entender a salvação através da lógica humana. Se você tentar entender com lógica humana, não vai conseguir. A prova disso foi João 3. O próprio Jesus falando aí em João 3 sobre Deus enviar seu filho, era para Nicodemos, o doutor da lei, um cara que foi formado, um cara que era o cara erudito das escrituras, era o cara mais profundo na Bíblia do Velho Testamento. Porém ele não tinha revelação. Eu posso conhecer as escrituras, mas não entender a revelação da palavra de Deus. Por isso que uma crença correta em Deus vem da revelação correta sobre Jesus. Deus, como é que eu sei quem é Deus? Como é que eu conheço Deus? Só existe uma teologia perfeita, o nome dele é Cristo. Jesus é a teologia perfeita. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Quer saber qual a vontade dele? Olha tudo que ele fez na terra. Estava libertando pessoas, curando os enfermos e destruindo as obras do diabo. Foi para isso que ele veio. Amém? Jesus disse, o ladrão vem matar, roubar, e eu vim para que você tenha o quê? Então, o diabo odeia Deus, só que ele não pode nada com Deus. Então o que é que ele foi fazer? Trabalhar naquilo que Deus mais ama: o homem, o ser humano. E as duas áreas que ele rouba ao ser humano, a primeira é distorcer a opinião sobre Deus, a imagem sobre Deus em nossas vidas, e roubar a palavra de nossas vidas. Com Adão e Eva ele fez isso. Vamos lá. Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer vai ser como Deus. Ou seja, Deus é mesquinho. Só que, gente, para pensar. Havia quantas árvores no jardim, quantos frutos. A Bíblia diz que era um lugar abundante, cheio de recursos. E um dia que o diabo fez o homem olhar para aquilo que falta. É por isso que você nunca vai ser grato se você olha para aquilo que está faltando. Você nunca vai viver uma vida de gratidão se você olha para o que falta. E o trabalho do diabo é fazer você olhar para o que falta, para o que está vazio. Que tal nessa noite você começar a agradecer a Deus por todas as coisas que estão bem? Ah, eu estou doente, então que tal agradecer pela parte que está boa do corpo? Tem alguém comigo aqui essa noite? Você nunca vai reconhecer as dádivas. Olha que mentalidade introduziu na mente de Adão e de Eva. Desejar algo como se aquilo fosse melhor do que tudo que já existia. Porque havia coisas extraordinárias ao redor do homem, e ela perde de vista tudo que é bom, porque ela foca naquilo que está faltando. O diabo fez o homem achar que Deus é mesquinho. E até os dias de hoje, o trabalho do diabo é usar religião, distorção das escrituras, pessoas, para que a imagem de Deus seja destruída e deturpada, para que você realmente não creia corretamente no Senhor Jesus. Mas só que Deus é bom, gente. Deus não criou o homem para que ele vivesse limitado. A Bíblia diz que naquele jardim havia abundância de tudo, e ele foi criado para desfrutar. Que coisa interessante. Mas olha a distorção, fazer enxergar de maneira errada algo, para que ela perdesse de vista o foco do princípio de tudo. E a segunda coisa é a palavra de Deus. Então você tem uma boa opinião sobre Deus, só que sua opinião sobre Deus não começou na igreja, começou na sua casa. Começou com seu pai, sua mãe dizendo: se você pegar papai do céu, briga. E no seu subconsciente há sempre uma luta pela aprovação de Deus. É por isso que quando você entender a justiça, Paulo fala: justificados pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus. Shalom, que é bem-estar em todas as áreas e abundância em todas as áreas. A palavra ali, shalom, e a palavra temos ali, a palavra ter em grego, significa na voz ativa. É algo que constantemente você está apegado, agarrado a essa verdade. Porque entre nós e Deus havia um vazio, havia uma lacuna. E por mais que a gente tentasse fazer coisas na igreja, sempre esse senso estava lá dentro do ser humano, tentando alcançar esse lugar em Deus de paz. E ninguém consegue chegar nesse lugar. Após a queda do homem, quando o homem come, morrendo morrerás. Ele morre a primeira morte, que é espiritual. Romanos 5, verso 12, por favor. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Quem é esse ladrão que Jesus está falando aí? Não. O contexto sobre João 10, o diabo também influencia a religião, mas aqui está falando os que vieram antes de mim. Aqui está falando da religião.
Dos homens que no nome de Deus manipulavam as pessoas. Você sabe por que os religiosos tinham tanto ódio de Jesus? Porque antes de Jesus vir, eles eram intermediadores. Eles tinham posições, títulos no templo, eram venerados. Mas agora, Deus está na terra entre os homens, curando, libertando, sua plenitude. A Bíblia diz que a terra agora vê a plenitude daquele que preenche todas as coisas. Isso é tão interessante, porque tudo que Jesus ama é que você receba dele. Não houve um necessitado que tocou nele e não recebeu. Ele ama quando você tira dele. As pessoas estão tentando fazer coisas para Deus, mas tudo que Deus ama é quando você arranca dele, quando você pega dele. Por isso que fé é lambano, quer dizer agarrar ativamente, pegar ativamente, possuir, desfrutar, viver a vida Zoe, aquilo que ele tem para nós. Só que enquanto Jesus estava na terra, ele fez milagres extraordinários, coisas tremendas. Mas aí os fariseus se levantaram e disseram: olha, a gente até permite que vocês vão a Deus, mas Deus lá no céu, um Deus distante, porque eles não querem perder suas posições. Só que agora Jesus, ele se torna acessível. Ele vem dar um rosto ao amor e um rosto à bondade. Ninguém viu Deus, e agora Deus se encarna. E por que ele se encarna? Porque há uma necessidade de cruz. Romanos 5:12 diz, Romanos 5:12. Só que eu esqueci, Malaquias. Diz assim: concluímos da mesma forma como o pecado ingressou no mundo. Como o pecado ingressou no mundo? Por meio de um homem, e pelo pecado assim também a morte. Que morte é essa? A morte espiritual foi legada a todos os seres. Por isso que todos, o salmista diz no Salmo 51 verso 5: em pecado eu fui formado, e em iniquidade minha mãe me concedeu a luz. O que é que ele estava dizendo com isso? Que o ato do sexo era algo errado? Não, ele disse: olha, quando a semente sai do homem e entra no útero da mulher, aquela semente é contaminada pelo sangue. Por isso que Hebreus 9 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecado entrou por um homem, amém? Tinha que sair por outro. Filipenses capítulo 2 verso 7 ao 9, por favor. Mas, pelo contrário, vamos começar do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Aqui está falando quando ele se esvaziou de si para assumir a figura humana. Porque Jesus não passou a existir no ventre de Maria, ele já existia desde a criação do mundo, amém? João disse: ele era a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então vamos lá, Filipenses 2 verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus. Qual foi o sentimento? Ele era Deus, era o único que podia. Porque já viu pessoas que não são e estão tentando ser? Quem já viu isso? Alguém que não é e tenta ser. Mas quem é não tem problema deixar de ser. Ele não tinha orgulho sobre ele, amém? Ele estava no poder de Deus, estava no céu. Para ser Deus tem que ter onipotência, onisciência e onipresença. Então esses atributos divinos tinham que ser deixados de lado, e ele vinha como um homem. Você sabe o que é isso? É o Criador se submeter à criação. É aquele que criou o tempo se submeter a viver um tempo na terra. O que criou Maria permitiu ser criado por ela. É muito amor. Por quê? Porque o aspecto legal da justiça de Deus é que Deus é justo. Ele não poderia pegar o homem pecador, o pecado. Quando eu falo pecado, eu não estou falando de hamartanos, ações que nós cometemos de pecado. Eu estou falando de pecado como origem, natureza. Lembra de Romanos 5? O pecado ingressou por de que forma? Quando Adão come, o que é que ele faz? Morre espiritualmente. E a morte espiritual é a natureza de pecado no homem. Um estado, diga estado. Não é ação, é estado. Você vai compreender melhor. Por isso que a gente leu o primeiro verso. Qual foi o primeiro verso que a gente leu? Está muito rápido, gente, dá para entender. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu, Deus o fez para que nele fôssemos feitos o quê?
Porque vamos lá, o que é redenção? É o livramento de um mal pelo pagamento de um preço. Redenção, livramento de um mal pelo pagamento de um. De novo, redenção, livramento de um mal pelo pagamento de um preço. Só que esse preço não poderia sair por sangue de bode e bezerros. Como o pecado ingressa por um homem, Deus é justo. Só um homem poderia tirar. Mas como? Que Romanos 6:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos nascem de uma única semente, de Adão. Só que de Adão caído. Gênesis capítulo 5, verso 3 diz que Adão gerou filhos à sua imagem, conforme a sua semente. Se Adão não cai, ele era imagem e semelhança, e geraria filhos à sua imagem, conforme a sua, que era mais semelhança de Deus. O plano de Deus era esse. Mas quando ele recebe a natureza de pecado, o que acontece com ele? Ele gera filhos mortos. É como alguém que tem um vírus e no ato de fecundar, passa o vírus para a criança. Amém? É por isso que Jesus não é fecundado por José. Ele vem por ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Porque se ele vem por fecundação, ele herdaria do Éden, que todo mundo herdou, o sacrifício não valeria. Tem muitas pessoas que estão na igreja e não entendem porque são salvas. Eu preguei um tempo atrás em Porto Velho, num congresso. E nesse congresso, um camarada que estava na mídia, ele desceu chorando, me abraçou e disse: eu tenho 30 anos de evangelho, eu nunca soube porque eu era salvo. Agora eu sei. A salvação significa substituição. A cruz trabalha com dois pilares. Jesus se identifica com a raça humana e substitui a raça humana. Ele se torna tudo que nós éramos, para nos tornar tudo que Ele é. Isso é identificação. Tem um livro de E.W. Kenyon, se você puder ler, que é 2 tipos de justiça. Identificação entra muito profundo nessa parte das escrituras. Eu super indico. Então vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Verso 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual. Ele se esvazia, porque o amor sai da zona de conforto para confortar outros. Olha que coisa forte. Verso 7. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si, assumindo plenamente a forma de um servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Por quê? Diga: o pecado entrou por um homem, não poderia sair por um bezerro. O pecado entrou por um homem, não poderia sair por um Deus. Jesus é Deus, porém humanizado. Ele tem a natureza divina, mas não os atributos. Porque se Jesus vem para a cruz em forma de Deus, o sacrifício não vale. Deus seria injusto, e Deus não é injusto. Deus é justo. E verso 8: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se a obediência até a morte, morte de... Agora você entendeu porque o homem necessita de salvação. Romanos capítulo 5, verso 19. Verso 19. Sendo assim, por meio da desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um. Aqui Paulo está explicando que um homem desobedece e um homem tem que obedecer. É a justiça sendo feita. Aos olhos da humanidade, olhavam para aquela cruz e viam uma coisa horrenda. Os céus contemplavam a justiça de Deus sendo executada. É como que a justiça olha de cima do céu para a terra e a misericórdia sorriu. Os dois se encontram em um sacrifício. Como o pecado entra por um homem, tinha que sair por um homem e não por um Deus. Lembra que Jesus, no livro de João e em Mateus, a Bíblia diz que antes de ir para a cruz, ele entra no Getsemane, e quando chega no Getsemane, seu suor começa a se transformar em sangue, e ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Porque naquele momento chegou o ponto dele se identificar com o homem. Então ele saberia que, sendo Deus, ele se tornaria pecado. Porque segundo as Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Como que Jesus se tornou pecado se ele não pecou? Como
que você torna-se justo se você não obedeceu? Como você pode se tornar justo se não foi sua obediência? Como Jesus se torna pecado? É a mesma pergunta. Como que Jesus se tornou pecado? Lembra, pecado aqui é hamartia, estado de pecado, natureza pecaminosa. Amém? Todos nós tínhamos essa natureza, esse estado de pecado. Então Jesus tinha que assumir o nosso estado. E quando ele seu suor se transforma em sangue, ele disse: se for possível, afaste o cálice. Ele não estava com medo da cruz, porque se Jesus estivesse com medo da cruz, ele seria menor do que Ágapo, do que Paulo. Paulo, em Atos capítulo 21, quando estava para ir para Jerusalém, a Bíblia diz que um profeta chamado por nome de Ágapo tirou os cintos de Paulo, amarrou-se ao cinto de Paulo e disse: assim se fará o homem que é dono desse cinto em Jerusalém. E Paulo, os seus discípulos, quando ouviram aquilo, começaram a chorar. Paulo disse: eu não só estou disposto a ser preso em Jerusalém, mas a dar minha vida por esse evangelho. Pedro, quando foi morrer, pediu para morrer de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como Jesus. Marcos foi colocado em um caldeirão de água fervendo, e nenhum desses homens negaram sua fé. E como que esses homens seriam maior do que Cristo? Não, quando Jesus disse: afasta de mim o cálice, não é o cálice, a cruz foi horrenda, foi terrível. Mas é muito mais do que uma cruz horrenda. É aquele que é a própria santidade se tornar pecado, experimentar o gosto do pecado, do estuprador, da mentira, do engano. Você tem noção do que é isso? Para que você experimente uma posição de justiça, ele teve que experimentar a posição de pecado. Você não entendeu isso ainda, mas vai entender. Então vamos entender algo aqui interessante. Diga: é necessário nascer de novo. Diga: a salvação é o maior presente que Deus pode nos dar. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pé, porque a vida da carne, Levítico diz, está no sangue, é contaminada pelo sangue. Você sabe que o sêmen é sangue, o sêmen do homem, a semente do homem. E quando é transmitida no ato sexual, a natureza de pecado está no sangue. É por isso que Jesus vem para Maria pelo poder do Espírito. Ele não nasce de José, ele não é fecundado por José, senão ele herda o que todo mundo herdou da humanidade, a natureza de pecado. Só que tinha que ser, Paulo fala em 1 Coríntios que ele é o último Adão, tem que ser alguém da mesma espécie que Adão tinha. Então, quer saber quem é Jesus? Quer saber quem era Adão antes da queda? Olha para Jesus. Ele é o último Adão, o último a ser feito com a mesma característica, da mesma maneira, sem pecado, perfeito, amém? Por isso que ele andou por cima das águas, acalmou o vento, tempestade. Ele não fez isso pelo poder de Deus, ele fez isso como filho de Deus, o mesmo poder que Adão tem antes da queda. Amém, irmãos? Está dando para entender isso? Diga assim: a cruz é um lugar de substituição. Vamos entender isso melhor. No livro de Levítico, houveram ofertas pelo pecado que simbolizavam o que Jesus fez na cruz. Mas eu vou correr aqui. A ressurreição realmente aconteceu? Pergunta para alguém, diga: a ressurreição realmente aconteceu? Porque, irmão, para analisar. A gente hoje está no domingo, é o dia da ressurreição. Se for Jesus, atenda. A gente está no dia da ressurreição, é o terceiro dia. Somos a geração do terceiro dia, sabia? Um dia para Deus é como 1000. Quantos 1000 anos atrás passaram desde o sacrifício? Nós agora estamos no terceiro milênio. 2000 anos já. E agora nós estamos diante do terceiro dia. Um dia para Deus é como 1000, 2 dias como 2. E o terceiro dia? Nós somos a geração da ressurreição. Essa geração vai viver algo que a Bíblia promete que é extraordinário na terra. Uma vida plena, abundante, manifestando o poder da ressurreição sobre este mundo. Só que muitos crentes vivem vidas religiosas e não conhecem quem são em Cristo Jesus. É por isso que o homem está tentando se saciar com coisas, porque tem vazios por dentro, não sabe quem é em Jesus. A oração de Paulo em Efésios não é para ter casa, carro, coisas e bens. A oração de Paulo em Efésios é para que os olhos do entendimento e do coração se abram, para saber quem é, o que pertence e o poder que opera sobre você. Tem algo tremendo aí. Você não vai ver Paulo orando: se Deus não me der a minha vitória, eu vou sair da igreja. Acho que eu vou fazer parte de outra igreja. Eu não fui com a cara daquele baixista. Ele está muito fortinho para o meu gosto. E agora está com um sorriso mais lindo ainda. Eu não vou fazer propaganda de Saulo, senão ele vai botar os slides aqui, vamos? Das fotos.
Que vendedor nato. No grupo da família só vejo sorriso, gente. Eu não sei nem mais onde eu estava. É uma boa oportunidade para contar uma piada. Mas antes disso, fui brincar, perdi a deixa. Uma mulher estava no avião. Não vou contar não. Só se pedir para contar eu conto. Tá vendo vocês que vocês gostam das minhas piadas? Juninho disse, sua piada é sem graça. Aí começa a rir, eu disse, como pode? Uma mulher estava no avião e de repente ela lendo o livro e um cara que estava do lado perto dela disse, o que é que você está lendo? Ela disse, é a Bíblia. Ele disse, você tem certeza que tudo que está escrito aí é a verdade? Ela disse, claro que é a verdade. Ele disse, mas tem algumas coisas que é impossível de acreditar. Ele disse, como assim? Ele disse, como é que um peixe engoliu um homem? Essa história de Jonas aí é verdade? Ela disse, claro. Disse, mas você poderia me dizer e me explicar como foi? Ela disse, um dia quando eu for para o céu, eu vou perguntar a ele. Ela disse, e se você chegar lá e ele não estiver? Ele disse, então quem vai perguntar é você. Então pergunte você para ele. Entendeu não, velho? É porque ele vai estar no inferno, então o cara ia perguntar, entendeu? Tem gente aí que deu um delay agora, né? Agora vamos voltar para o texto. Se de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há absolvição de pecados. Então vamos lá, a ressurreição realmente aconteceu? Ou é invenção, ou imaginação, ou alucinação do homem, ou é real? A prova da ressurreição, a prova da nossa justificação e do perdão de pecados é a ressurreição. Sem ressurreição, todo o ensino de perdão de pecados é balela. Jesus não ressuscitou porque era o Filho de Deus, ou porque foi bonzinho e morreu justo. Ele ressuscitou para justificação. A geração do terceiro dia é a nossa geração. É a geração mais poderosa. Só que muita gente vive vida religiosa e não se conhece quem é em Cristo. E é por isso que a oração de Paulo, ele não ora por coisas. Eu vejo gente na igreja, sabe? Meu Deus do céu. Você entende que Paulo entendeu tanto o que era a vida de ressurreição, que ele sabia o dia que ia ou que ficava. Ele decidiu. Ele não disse que eram circunstâncias externas que determinavam quando ele iria. Então isso prova que essa vida de ressurreição pode te levar a viver um patamar acima daquilo que é natural. Paulo disse aos discípulos, eu queria já estar com o Senhor, e orei para isso, mas por causa de vocês decidi ficar. Ele não disse, um câncer vai me pegar, uma doença, diabetes ou isso, e eu vou partir. Ele disse, eu decidi ficar e vou até tal dia. A minha vida será derramada como um copo de libação por amor às vossas almas. Se ficar é por amor a Cristo, mas se morrer é lucro, porque ninguém morre. Amém? Então Jesus, ele vence as 3 mortes, e eu quero falar sobre isso, sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 6. A ressurreição aconteceu ou não, gente? Como você prova isso? 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, vamos lá. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Vou colocar na tela, né? Tá mais fácil, ninguém anda mais com Bíblia. Depois foi visto por mais de quantas pessoas? Não foi só os 12 apóstolos que viram, mais de 500 irmãos. De uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha que coisa interessante, 500 pessoas após a ressurreição viram Jesus, que elimina toda a possibilidade de alucinação. Outro ponto interessante é que como que esses discípulos iam inventar uma história, porque o corpo dele foi roubado. Não sei se vocês lembram disso. Vamos para João capítulo 20, verso 7. Todos os discípulos, exceto João, morreram pela fé. Como é que os caras iam inventar algo e morrer por aquilo? Quando o próprio Pedro, que Jesus estava sendo crucificado,
viu que podia ser preso e crucificado também, negou ele, disse: eu nem conheço ele, eu nunca vi esse cara. Mas agora Pedro experimenta de uma vida de ressurreição e de uma verdade, que a tal ponto que tem um historiador que conta a história da morte de Pedro, que ele, quando foi ser crucificado, ele pediu para se crucificar de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o Senhor. Já imaginou você ter um filho e ver seu filho na sua frente jogado numa fogueira de fogo? Irmãos, a prova de que a ressurreição existiu é que as pessoas viam parentes sendo crucificados e não negavam a fé. Pessoas que ora antes voltaram para pescar, deixaram tudo e achavam, porque eles não entendiam as escrituras, que Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Jesus falou o tempo todo que ia morrer e ia ressuscitar, só que eles não entenderam, porque os olhos ainda não estavam abertos para as escrituras. É por isso que entender a salvação de forma racional não vai entender. O homem natural, 1 Coríntios 2,14 diz: não compreende as coisas do Espírito. É necessário o Espírito Santo, que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que estão prontas para aqueles que amam a Deus. E quem é que vai revelar isso? O Espírito. Nós temos o Espírito Santo para testificar e nos ensinar a verdade pelas Escrituras. Só que a gente precisa entender algo que aconteceu na ressurreição. Houve um Herodes, inventou algo para acabar com a ressurreição, que era uma obra do diabo, dizer que o corpo de Jesus foi roubado, ele não ressuscitou. E olha que coisa interessante, João capítulo 20, verso 7. Quem estaria a ponto de sofrer da própria vida e ver o filho morrendo na frente, sem negar por uma história inventada? Não tem como, gente. Tinha que ser verdade. Bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado a... Imagina os caras que foram roubar, irmãos. Imagina o corpo de um judeu sendo embalsamado naquela época. Eles pegavam um lenço de linho, enrolavam, ficava um negócio bem duro, rígido. E o cara conseguiu... Lembra que Lázaro, quando ressuscitou, Jesus mandou tirar as faixas. Era complicado tirar essas faixas. Imagina o ladrão ter o cuidado de, na hora que está roubando, tirar o linho, tirar o lenço, dobrar todo jeitosinho e guardar lá. Ladrão não faz isso. O cara que vai roubar o corpo, ele vai rasgar, vai jogar tudo que é jeito e vai embora. E a Bíblia diz que o túmulo ainda estava fechado. Foi um anjo que rompeu a pedra. Amém? Só que há várias evidências sobre a ressurreição. Então, aqui em João fala sobre isso. Na verdade, os costumes judaicos tradicionais envolviam o corpo do falecido em um linho e especiarias, para que tornasse uma casca dura e difícil de remover. Não tinha como remover dessa forma e deixar dobradinho. João capítulo 11, 44, a gente vê isso na história de Lázaro. Agora vamos para João capítulo 20, verso 1 ao 10. Se Jesus não ressuscitou, nossos pecados não foram perdoados. Olha o que aconteceu com o túmulo. João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, a quem Jesus... Aqui é João falando de si mesmo. Como é que você se vê? Já viu como João se via? O discípulo a quem Jesus... Que tal você todo dia acordar de manhã e diz: acordou aquele que Deus ama, acordou aquela que é amada pelo Senhor. Quando você se vê da forma que Deus te vê, sua vida muda de fé. Amém? E aí ele diz: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo. E também entrou outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar
ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. E lá na frente a gente vai ver em João, quando Jesus aparece, verso 19: ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com... E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, na outra vez: paz seja convosco. Outro episódio, Jesus aparece de novo: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isso, soprou o Espírito sobre eles. O que é interessante aqui é que Jesus, ele aparece várias vezes aos discípulos. E em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus ficou com eles por mais de 40 dias ensinando as Escrituras. Tanto é que o que Pedro escreve nas cartas, João escreve nas cartas, não é aquilo que Jesus escreveu nos evangelhos. Não é aquilo que eles escrevem no evangelho. É aquilo que eles receberam de Jesus durante os 40 dias que foram doutrinados por Jesus, agora ressuscitado, ensinando só sobre a nova aliança. Aleluia! Tem alguém comigo aqui hoje? Romanos capítulo 4, verso 25. Então qual é o princípio da ressurreição? Romanos 4 e 25, vamos lá. E agora eu quero que você brade, porque no dia que você entender isso aqui, sua vida vai mudar. Eu vou começar do verso 24. Mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos era imputado, a saber, a nós que cremos daquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. 25. O qual foi entregue por causa das nossas e ressuscitado por causa da nossa justificação. Diga: ele ressuscitou para a minha justificação. E o que significa ser justiça de Deus? Já viu um bebê quando nasce, ele tem passado? Alguém pode dizer: que passado terrível teve essa criança. Por que não pode dizer isso? Porque ele acabou de nascer. No dia que você fez Jesus Senhor da sua vida, você deixou de ter passado. Quando Deus olha para você, Ele vê você em Cristo, a partir daquilo que Ele fez no plano original. Paulo diz em Romanos 8 e 9, que embora andando na carne, Deus não me vê na carne, Ele me vê pelo Espírito. Porque Deus, tudo que Ele criou, primeiro Ele cria no Espírito e depois vem para aquilo que é material. Amém? Então Deus vê a partir de lá. Embora você ande na carne, Deus não te vê na carne, Ele vê você pleno em Jesus. Então Deus não poderia pegar o pecado da humanidade e varrer para debaixo do tapete. O que é que Ele fez? Ele puniu todos os pecados no corpo de Jesus. Todos os pecados. Diga: eu fui perdoado. Não, com convicção: eu fui perdoado. Passado, presente e futuro. De novo: eu fui perdoado. Passado, presente e futuro. Peraí, pastor, você está dizendo que eu fui perdoado no futuro, então isso vai fazer com que eu faça o que eu quiser. Não. Você não era nem nascido, Jesus já tinha morrido por você. Está no futuro, sim. Amém? Todos os nossos pecados foram julgados no corpo de Jesus, para que não sobrasse julgamento para você. Deus não te julga, não porque você é bonitinho. Romanos 8 e 1, por favor, coloca aí na tela. Porque no dia que você nasceu de novo, você foi colocado em um lugar perfeito. Senão o plano da salvação se perderia. A gente muitas vezes está julgando o sangue de bode e de touros mais importante do que o sangue de Jesus. Se o sangue de bode e de touros encobria o pecado de Israel, a ponto de Balaão tentar amaldiçoar o povo, e não vê iniquidade em Israel, Deus não vê iniquidade. Imagina os filhos de Deus agora com o sangue perfeito de Jesus. Que tal levantar sua mão direita para cima e dizer: entre eu e Deus existe um cordeiro perfeito, existe um sangue perfeito. No livro de João, quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu como jardineiro. Maria pensou que era um jardineiro e tentou tocar nele, e Ele disse: não me toques, porque eu ainda não me apresentei porque dentro do tabernáculo de Moisés, dentro do templo de Davi, ou do templo de Salomão, de Davi não, de Salomão, o papel do sacerdote, ou do sumo sacerdote, na oferta pelo pecado, era pegar o sangue, entrar no lugar santíssimo e espargir o sangue com o polegar direito 7 vezes, porque aponta para o sacrifício perfeito de Jesus, que é o número 7. Amém? Porque Jesus não deixou Maria lhe tocar, porque se o sumo sacerdote, ao entrar no lugar santíssimo, fosse tocado por alguém, seria contaminado, e o sacrifício era invalidado.
Então, como sacerdote de uma nova aliança, somos sacerdotes, Maria tentou tocar nele, disse: não me toque, porque eu ainda não apresentei-me ao Pai. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, que assim como era na terra figuras do que é no céu, Jesus adentrou um santuário, um templo muito mais poderoso do que o nosso terreno aqui na terra. E ele apresentou um sangue, amém? De uma eterna redenção. Até quando vai durar o sacrifício de Jesus? Diga: eternamente. De novo, eternamente. Não é até quando você cometer um outro pecado. Primeiro, você não tem mais uma natureza de pecado. Vamos lá. Portanto, agora não há nenhuma condenação há para os que estão. O que determina se haverá condenação ou não é o lugar que você foi colocado. Diga: eu estou em Cristo. De novo, eu estou em Cristo. Eu tenho uma posição de justiça. Adão foi colocado em um lugar, e tudo que ele ia receber dependia do lugar que ele foi colocado. É por isso que as bênçãos de Deus vêm até você. Não é porque você é bom e perfeito, é porque Deus colocou a justiça dele em você como um dom, e colocou você como justiça de Deus. Agora você tem uma posição. Quando Deus olhou para a cruz, não viu Jesus, ele viu eu e você. E é por isso que ele virou as costas. E Jesus chamou Deus de Deus ou de Pai? Ele disse: Elohim, Elohim, lama. Ou seja, na cruz não era Jesus, era eu e você. Ele assumiu o nosso lugar. Ele se tornou pecado. A Bíblia diz no livro de Isaías 53 que agradou o pai moeu o filho. Deus é masoquista? E como é que Deus se agradou em moer o filho? Porque Deus pensou: como é que eu vou acabar com a morte? Usando a vida. Jesus era como uma bomba relógio. Era a vingança de Deus sobre o pecado. Na cruz, o pecado de toda a humanidade foi colocado no corpo dele, o recipiente de pecado. E no corpo de Jesus, Deus não esmagou Jesus, ele esmagou o pecado em Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, por favor. Como acabar com a morte? Só havia uma maneira: enviando a própria vida para o mundo. Jesus, ele derrotou a morte quando ele deixou a morte lhe derrotar. Vamos lá. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu? Portanto, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a... Quer que o pecado aumente na igreja? Pregue lei. Dê lei para as pessoas. Porque a força do pecado é quem? O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, a morte foi gerada por causa do pecado. Mas a força do pecado é quem? Quanto mais regra religiosa, mais o povo peca. Se Paulo disse: eu nunca saberia o que era cobiçar, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Quando eu pensava em fazer o bem, acabava fazendo o mal. Paulo está falando da vida debaixo da lei. Tanto é que no capítulo 7 de Romanos, ele começa a citar tudo que a lei fez, e no final diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Deus não enviou uma regra, Deus enviou uma pessoa. Se alguém está morrendo afogado, tudo que ela precisa não é um livro de como aprender a nadar, ela precisa de um salva-vidas. E foi isso que Deus fez, amém? Aleluia. Imagina alguém se afogando, e o salva-vidas joga o livro: aprenda a nadar. Como aprender a nadar em 1 hora? Você já está morto. Era assim que a humanidade estava. Verso de número 57. Contudo, graças a Deus, quando Jesus morre, ele estava destruindo a morte. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Tem alguém comigo aqui essa noite? Já estou encerrando. Você vai entender a necessidade da Páscoa. Sem cruz não há redenção. A cruz permanece por toda a eternidade como prova do amor de Deus para com os homens. Deus não usou uma balança para medir o pecado da humanidade. Ele usou uma cruz, que é um símbolo de um abraço. É por isso que hoje ele não está te julgando. Tudo que ele quer é que você entenda o amor dele por você, para que ele possa te transformar com esse amor. Amém. Olha que coisa interessante. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória. Coloca onde eu disse, Apocalipse capítulo 1, verso 18. Quando Jesus morre, ele vai ao inferno.
E aí o diabo olha para ele e diz: você não pode estar aqui, porque Deus não fez nada de forma ilegal. A Bíblia diz que Deus deu o poder da terra a quem? A Adão. E Adão, quando peca, concede o poder para quem? Na tentação de Jesus, em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo mostra o reino dos mundos e disse a Jesus: todo esse poder eu dou a você, porque a mim foi entregue, eu dou a quem quero. Não foi entregue por Deus. Deus não deu poder ao diabo, foi o homem que deu. O homem cedeu a autoridade, que a autoridade tinha sido dada ao homem. Mas como foi dada ao homem a autoridade da terra, só um homem poderia pegar de volta. E é por isso que ele se faz homem. Ele não só pega a autoridade da terra de volta, mas agora ele dá à igreja essa autoridade. E olha que coisa interessante. Eu sou o que vive, quando ele aparece para João. E ele diz assim: estive morto, mas eis que vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte. Quando ele se faz pecado, ele morre espiritualmente. Então agora ele pode ir ao inferno. Deus é muito inteligente. Amém? Deus não poderia trabalhar de forma injusta, porque a Bíblia diz no Salmo 89 que o trono de Deus é sustentado pela equidade, pela verdade e pela justiça. Se Deus pega o homem no estado de pecado e traz para perto dele, a justiça de Deus é quebrada. Deus nunca se afastou do homem como as pessoas pensam. Expulsou o homem do jardim, mas Deus nunca se afastou dele. Como é que Deus falou com Adão? Como é que Caim, após matar Abel, escuta a voz de Deus? E o que é interessante é que Caim não matou Abel. Matou Abel por causa de adoração, por causa de um culto. Isso é sério. Se Deus se afastou do homem, como é que aquele cara ouviu a voz nitidamente? Deus nunca se afastou de nenhum de nós. Só que como justo, Deus não poderia se aproximar. Havia uma parede, que era o véu do templo, que fazia divisão entre nós e Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus diz tetelestai, está consumado, o véu rasga de alto a baixo, porque salvação é o céu vindo para a terra, não a terra indo para o céu. É Deus vindo ao encontro da humanidade. É o amor de Deus se estendendo à terra. É Deus nos amando e vindo em nossa condição. Porque você dizer que ama o outro sem se colocar no lugar dele, isso não é amor. Deus amou, de que maneira? Se aniquilou, se esvaziou, veio em figura humana, assumiu a condição do homem, vai para uma cruz e recebe todo o pecado da humanidade. E não só isso, agora você entende porque seu suor se transformou em sangue. Na cruz ele se torna pecado. Deus é tão santo que no Velho Testamento, quando alguém entrava no lugar santíssimo em pecado, morria na hora, sem passar pelos sacrifícios de purificação. Se tocasse na Arca da Aliança, morria. Imagina esse grau de santidade, entrando naquela cruz e agora recebendo. E Deus experimentar o gosto do pecado, para que você experimente o gosto da salvação e da justiça. Isso é amor. Deus não fez justiça matando, fez justiça morrendo. Enquanto você não entender os aspectos da cruz, você nunca vai entender o que é o amor de Deus. Todo mundo via uma cruz horrenda, Deus via uma semente sendo plantada. Ele só tinha um filho, mas agora quantos milhares ele tem? Porque é substituição, identificação e substituição. Ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Porque não era o grito dele, era o grito de Adão sendo expulso do Éden. A nossa rejeição foi colocada nele. E quando ele diz Deus, agora você pode chamar de Abba. Ele chamou Deus de Deus para você chamar ele de Pai. Paizinho, Abba. Naquela cruz todas as coisas foram convergidas. E no livro de Apocalipse ele disse: eu fui o que fui morto, mas estou vivo. Eu tenho as chaves do inferno e da morte. Porque na cruz ele não só nos justifica, mas ele está vencendo a morte para sempre. Porque ao ressuscitar, a Bíblia diz que ele recebe um corpo de glória. E ele é o primeiro a experimentar o novo nascimento. Ele é o primeiro a ser formado de uma nova raça. Assim como Deus fez Adão, e de Adão toda uma raça, Deus agora ressuscita Cristo. De Cristo Deus faz uma nova raça. Colossenses 1:18 diz que ele é o primogênito dos primogênitos. Porque agora não tem segundo filho, não tem filho mais novo, só tem primogênito. Deus quando olha para você, ele não vê o segundo filho, ele vê o primogênito dele.
Na cruz ele viu eu e você. Ele não viu Jesus, mas agora quando ele olha para a terra, que ele olha para Bruna, ele não vê Bruna, ele vê Cristo. Quando ele olha para Janaína, ele vê Cristo. Você entender isso vai mudar tudo na tua vida de fé. Porque assim como ele é, nós somos nesse mundo. Nós não é como ele era na terra, é como ele é agora, como filho de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Jesus pega o governo da terra e devolve ao homem. Amém? Diga, ele ressuscitou para a minha justificação. Vamos ler Colossenses capítulo 2, verso 12, por favor. Você pode declarar nessa noite a sua ressurreição. Misericórdia. Vocês estão aqui, gente, ou alguns viajaram e só o corpo ficou aqui hoje. Tem gente que está viajando. Olha para o irmão e diga, está viajando, gente. Acho que eu vou contar piada, tá melhor, né? Olha para alguém que está do seu lado e diga, está viajando. Ou você está aqui hoje. Diga, sua ressurreição. De verdade, diga, sua ressurreição é a prova da nossa justiça. Alguém vai dizer, eu vi o que você fez ontem, semana passada. Ei, Deus quando olha para você, não vê você em seus erros. Ele vê a justiça de Cristo em você. E essa justiça em você, o dom da justiça, faz Deus, o padrão para as bênçãos de Deus é o dom da justiça. E esse dom da justiça não faz você receber o que merece, mas o que Jesus merece. Deixa eu ler esse texto aqui, que isso aqui é interessante. Olha para mim aqui agora. Colossenses 2, 12. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo. Batismo do corpo é o primeiro batismo, não é o das águas. Quando você nasce de novo é batizado no corpo de Jesus, é revestido de Cristo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os... Quando Jesus morreu, não era ele que morria, era eu e você. Quando ele ressuscita, ele não ressuscita só. Amém? E o verso 13 diz, e a vós outros, que estávamos mortos pelas nossas transgressões, e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente. Quando ele morreu, ele não morreu sozinho, era eu e você que estava lá. Mas quando ele ressuscita, ele dá vida juntamente com ele. A vida é passada para nós na sua ressurreição, amém? E olha que coisa interessante, perdoando todos os pecados. Diga, eu fui perdoado de todos os pecados. De novo, eu fui perdoado de todos os pecados. Sabe, tem um demôniozinho que de vez em quando vai lembrar você um monte de coisa errada que você fez. E você vai dizer na cara dele hoje, quando ele ressuscitou, ele me perdoou de todos os meus pecados. Agora deixa eu dizer uma coisa interessante. Tem gente que o problema não é receber o perdão de Deus, é se perdoar. Você precisa se perdoar essa noite. E através de se perdoar, você vai ganhar força sobre algumas áreas da sua vida. Amém? Essa imagem errada tem que ser quebrada na tua mentalidade, para que você se veja como uma nova criatura em Cristo Jesus. E olha que coisa interessante, ele diz aqui no verso 14: e cancelou o escrito de dívida, que consistia em suas ordenanças, e que era contrária, e ele removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus derrotou todos os nossos inimigos. Havia um escrito de dívida, Paulo fala, por causa da lei de Moisés, por causa da lei, desde a queda de Adão. Todo um relato de escrito de dívidas que eram contra nós, que estavam lá para nos julgar. A Bíblia diz que ele pegou todo esse escrito de dívida e encravou na cruz. Só que não fez isso de qualquer forma. Na época de Israel, quando um exército vencia o inimigo, eles pegavam os soldados inimigos, amarravam nas mãos, deixavam nus e puxavam um a um e apresentavam em toda a cidade. E eles jubilavam e gritavam e festejavam. E aqueles soldados nus, despojados, estavam ali envergonhados e destituídos. E havia júbilo e festa quando um exército ganhava. Foi o que Jesus fez na cruz. Ele não só venceu o pecado e despojou o diabo, mas é como se ele fez daquilo, todo o céu assistiu à vitória triunfante. Aos olhos naturais ninguém viu, mas no reino espiritual algo foi celebrado,
O inimigo foi amarrado diante de todos os anjos. A chave da morte, do inferno foi tomada de Satanás. Algo aconteceu naquele dia. E nós estamos nesse dia, que é o domingo da ressurreição. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Mortos ressuscitaram dos sepulcros. A terra gritou por causa da criação, do Criador sendo colocado naquele lugar. A Bíblia diz que rochas fenderam-se. O céu se escureceu, até o sol reteve a luz quando viu ele lá. Porque não aguentou olhar para aquele que criou todas as coisas. A Bíblia diz que houve trevas. Assim como o mundo foi criado vazio, o mundo era sem forma e vazio. E a Bíblia diz que Deus disse: haja luz. A luz foi colocada na cruz. E a Bíblia diz que ele morreu vazio e sem luz, porque houve escuridão, para que você fosse preenchido com seu amor. Ninguém, no livro de Isaías diz que os príncipes da terra olhavam para ele e nem parecia ser um ser humano, Janaína, de tão transfigurado que ele ficou, porque foi assim que Adão ficou quando perdeu a identidade no Éden. E ele ficou dessa maneira para devolver identidade e propósito para nós. É uma identificação e uma substituição. Só que naquela cruz, todo escrito de dívida, olha para mim, vamos dizer que fosse isso aqui. Jesus fez isso na cruz. Espiritualmente, toda a cédula, tudo aquilo que era contrário foi destruído, gente. Você tem paz com Deus. Eu sei que muitos de vocês vão continuar errando, vão falhar, mas essa paz é algo extraordinário. Porque no Velho Testamento, aquele cordeiro que era morto, o pai de família, já imaginou agora um repórter lá no Velho Testamento? Um repórter da Globo, vamos botar da Globo. Vamos da Globo não, bota da Record. Esse cara sai, porque o pai de família, para ser abençoado, ele tinha que ter um cordeiro para ele. E esse cordeiro tem que ser branco, sem mancha, sem defeitos, porque aponta para Jesus como homem perfeito na cruz, sem pecado. E aí o sacerdote olhava o cordeiro e analisava o cordeiro e não o ofertante. Eu não sei porque as pessoas olham para a vida dos outros, porque desde o Velho Testamento não era o pai de família que era analisado. Se o cara era bom, se era ruim, se era mau, se mentiu, se pecou, quem era analisado era o cordeiro. Se o cordeiro fosse bom, a oferta era aceita. E o que acontecia? Tinha que se colocar a mão na cabeça do animal. A inocência do animal vinha para o homem, a culpa do homem ia para o animal. Substituição, identificação e substituição. Mas era só um símbolo, sim. Mas se não fosse aquele símbolo de Jesus, a maldição vinha sobre Israel por causa da maldição da lei. Maldições terríveis viriam sobre aquele povo. Por isso que Balaão, quando foi contratado para fazer feitiçaria contra Israel, não teve força alguma, porque ele disse: não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Aquele animal era morto. E aí o pai de família saía com as bênçãos de Deus e o animal com o seu pecado. Quando ele saía do tabernáculo, um repórter da Record pegava ele, chamasse ele e dissesse: e aí, como é que você se sente? Eu estou feliz da vida. Por quê? Porque o meu cordeiro foi aceito. Meu cordeiro era perfeito, foi aceito. Uau! Esse é o ano de desfrutar de bênçãos. Só durava um ano, mas não removia consciência de pecado. No livro de Hebreus capítulo 10 diz que se o sacrifício fosse perfeito, não restaria no adorador consciência de pecado. O que Deus quer com a nova aliança, o que Deus quer com o entendimento de redenção e de cruz e dessa obra substituta na nossa vida, é que essa consciência de pecado saia. O que faz as pessoas pecar não é mais natureza, é consciência. E como a consciência vem? Por causa do tipo de mensagem que as pessoas estão ouvindo. Se o alimento é a árvore da vida, Adão não come a árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morreria. O que é que Deus está nos ensinando? Se alimenta do alimento correto. Come de Cristo, bebe de Cristo, se alimenta de Cristo, e você vai ver como sua fé vai funcionar. Só que algo aconteceu naquele dia. O animal foi aceito. Só que agora não é o homem apresentando um cordeiro,
É Deus oferecendo um cordeiro por nós. Isso é Páscoa. Porque se não fosse esse cordeiro perfeito, todo mundo ia para o mesmo lugar. Aceitar Jesus não é viver uma vida religiosa. Eu aceito Jesus, eu prometo obedecer a doutrina, eu vou fazer isso. Não. É aceitar a vida. Ele é a vida. Sem Ele nada do que foi feito seria feito. Ele é a razão da existência humana. Ele é a razão de tudo. E Deus, inteligente na sua onisciência, disse: só uma forma de acabar com a morte, enviando a vida para a terra. E tragada foi a morte pela vida, como quando a morte o mata, Ele acaba com a morte. E vai ao inferno. E o diabo diz: você não era para estar aqui. Meu corpo Jesus está lá em cima, e eu, Cristo, vim aqui. Sim, mas você não podia morrer. Eu morri quando assumi o pecado deles. E agora, nessa condição, a justiça foi satisfeita, e Deus agora poderia ressuscitar, e uma nova criação é estabelecida. Você é resultado de uma nova criação. Olha para alguém de verdade, olha para essa pessoa de verdade, diga: ei, naturalmente, carnalmente, olhe para você, veja um ser humano comum, mas espiritualmente Deus olha para você e vê um filho, vê alguém que foi perdoado, vê alguém que foi justificado. Ele vê o poder do Espírito Santo sobre você. Ele vê dons, ele vê habilidades sobrenaturais. Ele vê uma graça que foi derramada na tua vida para transformar ambientes, para transformar lugares, para transformar pessoas. Nunca mais se veja como um coitadinho. Nunca mais se veja como zero à esquerda. A gente vai celebrar essa noite, essa vitória. Feche teus olhos e vamos louvar ao Senhor em gratidão por tudo que Ele fez por nós. Como eu posso dar em troca tudo que Deus fez? Eu beberei o cálice da salvação. Então bebe mais, desfruta mais, vive mais do que Ele fez por você. É a forma de agradecer. Não aceite nada daquilo que Jesus já levou sobre si. Não aceite depressão, não aceite doenças do seu corpo, não aceite uma vida de miséria, porque naquela cruz Ele triunfou não só sobre a morte, mas Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Se há uma agonia na tua alma agora, se há uma preocupação, uma perturbação, ela tem que ir embora em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Você com a sua família aqui essa noite, abrace ela, a gente vai orar juntos. Se não, a pessoa que está do seu lado aí, dê a mão a essa pessoa. A gente vai orar junto essa noite. Feche os olhos. Quem tem o costume aqui de guardar recibos após pagar uma conta? Eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de jogar fora, a não ser um recibo muito importante. Guarda esse recibo importante na sua vida hoje. Romanos 4:25. Ele ressuscitou para a sua justificação. Deixe isso gravado no seu coração. Mas eu quero orar por você e por sua família agora. Feche seus olhos. Se sua família não está aqui, onde ela estiver agora, o poder de Deus vai alcançá-los. Deus vai fazer algo novo na sua casa e na sua família. Pessoas vão ser curadas, restauradas e vão conhecer o amor de Deus como nunca. Pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus na sua casa vão conhecer o amor de Deus esse ano, através da sua vida, sem você precisar pregar para eles. O amor de Deus vai sair de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, pela justiça que vem de Cristo. O maior dom, Senhor, o maior presente é a salvação, é a justiça. E nós muitas vezes agradecemos pelos bens, pelas coisas, não agradecemos pelo maior presente, a dádiva da não condenação. Por causa do dom da justiça, não há condenação sobre o teu povo. E eu te agradeço por isso. Esse espírito de medo e de condenação vai embora da mente dessa pessoa agora. Toda falta de perdão vai embora desse coração. Eu declaro essa pessoa se perdoando essa noite, porque o Senhor já a perdoou. Toda a depressão vai embora agora em nome de Jesus. Todo medo, toda perturbação, essa pessoa que não dorme à noite, eu declaro, ela vai dormir normalmente à noite em nome de Jesus. Acusação, condenação que vem sobre esse coração, quebrado agora em nome de Jesus. Eu declaro uma consciência de justiça, uma consciência do teu amor sobre essa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a revelação do teu amor venha mais e mais, e que a justiça, conforme Isaías 54 diz, os seus filhos serão estabelecidos em justiça. A opressão não vai conseguir chegar perto, o opressor também. E toda arma forjada contra eles não prevalecerá.
Eu declaro que tudo aquilo que foi levantado seja quebrado essa noite. No reino espiritual, Pai, quebra todo o mal agora em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo sobre essa casa, sobre a mente, sobre o coração, sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre todas as áreas da vida do teu povo. A tua justiça sendo estabelecida e a opressão fugindo para bem longe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor fluindo sobre o seu coração, sobre sua mente, sobre sua saúde, sobre seus negócios, sobre tua família, sobre toda a tua vida, sobre toda a tua vida em nome de Jesus. Os seus melhores dias, você vivendo nesse ano, nesse momento, em nome de Jesus. Quantos creem e concordam comigo, digam amém. Eu queria que vocês celebrassem a vida de Jesus na vida do seu irmão. Dá a paz e abraça ele e diga: eu te amo em Cristo, você é o melhor de Deus.